Ouça agora, mensagem gravada na Igreja do Evangelho Quadrangular, Bairro Novo 4, em Curitiba. Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe na verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura da vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor, por esta palavra, Senhor, mais uma vez, e peço que o Teu Espírito Santo esteja tocando o nosso coração, esteja falando conosco, ó Deus, usando-me, Senhor, como canal, ó Deus, aquilo que Tu queres fazer, Senhor, a vontade seja feita, a Tua vontade, Senhor. Fala conosco e fica conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Então aqui, irmãos, eu quero mostrar algo que nós vemos alguém tentando fazer uma aliança com Jesus, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mais a profundo, sobre o que é uma aliança. Mas aqui nós vemos que tem um jovem, né, um moço, se aproximando de Jesus Cristo, né? E ele chega para Jesus e pede para Jesus o que ele pode fazer para ele herdar a vida eterna, para ele ter a salvação, para ele ter a vida, né, na eternidade, para ele estar possuindo tudo aquilo que Jesus tinha falado. Eu creio que ele já estava sendo impactado por tudo aquilo que Jesus estava pregando naqueles lugares por onde ele tinha passado. E aquele moço, ou ele ouviu falar, ou ele viu, ou ele ouviu o próprio Jesus falando para que a fé dele fosse ativada. Então, aquele moço chegou diante de Jesus, né? E lá no versículo 17 que nós lemos, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Então ali ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus: quais são os termos para eu ter essa aliança contigo, Senhor? Né? O que eu preciso fazer para que eu possa ter esse benefício? Né? Quando você vai ser contratado, você faz uma entrevista, certo? Quantos já passaram por uma entrevista de emprego? Eu por muitas, irmãos. Muitas entrevistas. Então, o primeiro passo é você procurar, não é verdade? Um emprego. E quando você vai até o emprego, você vai ser entrevistado, vai passar por dinâmicas, as pessoas vão perguntar muitas coisas para você.
E vai chegar uma hora que você vai dizer, mas o que eu preciso para fazer parte desta empresa? Para ser um colaborador dessa empresa. E ali, o entrevistador vai te passar quais são as regras que você vai ter que ter, né? Quais são os princípios que você tem que ter para fazer parte dessa empresa. Olha, você tem que chegar no horário todos os dias, você não pode faltar, você precisa atender as especificações lá do teu cargo, você tem que estar capacitado, e assim ele vai passando. E Jesus, né, chegou pro jovem e passou essas qualificações para que ele recebesse a vida eterna. E Jesus disse para ele, por que você me chama bom? E aí ele sai um pouco daquilo que o jovem estava esperando. Porque o jovem queria que Jesus dissesse para ele, você precisa fazer isso, isso e isso. E nós somos acostumados assim. Para eu aprender a dirigir, eu preciso ter uma sequência. Né? Aí eu vou aprendendo lá e depois, aos poucos, eu vou pegando a habilidade. E a gente tem esse costume de entrar numa rotina do que é preciso para ter as coisas. E esse jovem, quando Jesus fala, por que você me chama bom? Aqui nós vemos, nessa parte que Jesus fala para ele, que ninguém é bom a não ser Deus, lá no versículo 18. Jesus fala assim, ninguém é bom a não ser Deus. Por que será que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele havia feito um pacto com Deus antes da criação. E Jesus estava querendo dizer àquele moço que Deus nos ama de tal forma, nos ama tanto, que bom é Deus por nos amar. Bom é Deus por nós estarmos aqui hoje. E aí Jesus chega ali para ele e diz, como me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Né? Jesus tinha feito uma aliança e talvez hoje você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Nós temos muitas pessoas que estão iniciando no Evangelho. Ou talvez um dia você ouviu isso, há muitos anos atrás, que foi feita uma aliança de sangue por mim e por você. Que foi feita uma aliança, um pacto. E que Deus fez esse pacto com Jesus Cristo porque Ele nos amou primeiro. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Sabe, irmãos, quando a gente fala assim, quando eu li isso, o Senhor ministrou tanto amor no meu coração, que a gente muitas vezes não consegue entender, porque nós não conseguimos viver esse amor que Deus manifestou por nós através de Jesus. Então, quando nós entendemos o quão grande é o amor de Deus, é maravilhoso nós servirmos ao Senhor. É maravilhoso nós queremos entender isso, a nova aliança. Amém? Então, ali quando Jesus fala que Deus é bom, Deus é bom. Você pode falar para o teu irmão, Deus é bom? Eu creio que se você parar para pensar e dizer assim, Deus é bom. Nossa, como Deus é bom, porque hoje o meu almoço foi muito bom. Deus é bom, porque eu estou aqui hoje. Eu não estou lá na cadeia. Eu não estou numa cama do hospital. Deus é bom. Porque eu não podia ter filhos, eu não, né? Mas talvez alguém, né? Era estéril. Mas Deus é bom, porque ouviu o desejo do teu coração, mulher, e te deu um filho. Sabe? Deus é bom. Não esqueça nunca disso, né? Deus é bom. E tem uma canção que fala, e o seu amor dura para sempre. Tudo está ligado com a eternidade. Amém? Nós estamos aqui nesse momento, numa terra. As células essa semana falaram sobre o que, células? Céu. Sobre o nosso lar lá no céu. Nossa morada. Então nós entendemos na célula que a nossa morada não vai ser aqui. A nossa morada é celeste.
Nós estamos passando um tempo por aqui, mas nós sabemos aonde está o nosso lugar de descanso, amém? No versículo 19, aleluia, Jesus, ele sabia do que o jovem estava falando. E eu creio que quando aquele jovem chega para ele e fala, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e pensou, esse menino tem potencial. Esse garoto aí, ele é diferente. E Jesus vê, entende do que ele está falando, né? Ali no versículo 19 a gente pode ler, você conhece os mandamentos? Jesus pergunta para ele, né? Ou afirma, aqui não tem uma pergunta, é uma afirmação. E Jesus fala, você conhece os mandamentos? Todos eles ali ele citou, né? Alguns, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ali Jesus, ele entende que aquele jovem estava falando de uma aliança eterna, porque quando você fala herdar a vida eterna, você está falando da aliança que Jesus fez com o Pai antes da criação. E ele viu uma possibilidade de tornar aquele jovem, sabe o quê? Um discípulo. Tornar aquele jovem um seguidor dele. E aí ele começa a perguntar algumas coisas e a afirmar, você conhece os mandamentos? Né? E aquele jovem ali fica feliz da vida, porque quando Jesus fala, você conhece? O jovem falou, bom, estou salvo, já ganhei a vida eterna. É isso, porque eu vivo os mandamentos, eu conheço os mandamentos, eu conheço essa passagem, eu já estudei sobre isso. E ele diz, bom, lá no versículo 20 diz assim, né? Ele declarou, o jovem falando, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele já tinha entendido tudo isso porque ele já conhecia. Então ele ficou feliz, porque ele pensou agora, então quer dizer que conhecendo é a chave. Só que ele não contava com o que Jesus fala lá no próximo versículo. Jesus olhou para ele e o amou, ou seja, Jesus olhou para ele e continuou vendo a possibilidade dele ser um discípulo. Ele estava ganhando ponto ali, irmão. Sabe? Ele estava ganhando ponto para ser um discípulo. E aí, Jesus fala para ele, mas espera aí. Falta uma... Vamos lá comigo no 21. Versículo 21. Diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Ou seja, o mestre, ele ama o seu discípulo. Jesus nos ama, porque ele vê em mim e em você possibilidade de nos tornarmos seus... Está comigo, irmão? Seus discípulos. Quantos querem ser discípulos de Jesus aqui? Levanta a tua mão. Quantos querem seguir a Jesus? Ser discípulo é seguir Jesus. Se você quer seguir Jesus, Ele o ama por isso, porque você conhece a sua palavra. Porque você conhece o que está escrito aqui. Porque você tem desejo e sede por conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, se Jesus chegasse para você e fizesse essa pergunta, você conhece os mandamentos? E fizesse como pergunta isso para você, você diria, hã? O que você está falando aí? Você já imaginou isso? Jesus perguntar para você assim, você conhece a minha palavra? E você dizer, é aquela Bíblia que fica lá na minha casa todo dia, aberta no Salmo 91, aquela lá eu conheço. Mas o que contém dentro desta palavra? Você sabe? É importante nós entendermos o que a palavra de Deus está falando conosco. Para nós conhecermos e não sermos enganados, diz a palavra de Deus. Que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres. E quando não se conhece a palavra de Deus, nós somos enganados. Nós fomos lá na conferência, quarta-feira, lá na primeira igreja, e tinha um pastor que ele falou sobre a África, que ele vai fazer discípulos lá na África, né, um mentor, o pastor Joel, e ele disse que lá na África, nas ruas, tem muita propaganda das igrejas. Tem uma placa, um outdoor enorme de várias igrejas lá, que diz assim, venha para a minha igreja,
Na minha igreja você vai ser abençoado. Aí no outro outdoor, não, venha para a minha. Na minha igreja você vai ser abençoado e você vai receber um carro novo. Aí tem outro outdoor, vá para a minha igreja, porque a minha igreja tem mais gente. E assim é aquela disputa de propaganda de igreja, né? Num certo lugar que ele foi lá na África. E aí quando a gente ouviu isso, a gente falou assim, meu Deus, ainda bem que aqui no Brasil ainda não está desse jeito nas ruas, né? Mas se você for ver na televisão, é ou não é assim? Que nem diz o irmão Antônio, estou falando ou não estou falando a verdade? Né? Então você vê na igreja, venha receber o poder de Deus, venha ser cheio, venha isso, venha aquilo, venha aquilo. Irmãos, não é a igreja e não é a placa que vai te salvar. É o poder da aliança de Jesus Cristo com Deus, lá na eternidade que você vai estar. Amém? E aí, Jesus fala pro menino, pro jovem, falta uma coisa. Aqui, Jesus está pedindo uma garantia. Diga comigo, garantia. Jesus está dizendo para o moço assim, qual é a garantia que você me dá? Porque você conhecer apenas a palavra, os mandamentos, não é uma garantia. Então, irmão, você que é teólogo, você que mais? Que é super conhecedor. Deus, eu estou apanhando também. Você que gosta de aprender, você que ama ir em tudo que é lugar, irmão, não vai te levar para o céu. Conhecimento não é eterno. Amém? Tudo vai passar. A palavra do Senhor não vai passar, né? Então, quando nós entendemos aqui que uma coisa faltava, que não era o conhecimento que ele ia levar para o céu. Não é o conhecimento. É o amor de Jesus, lá na cruz do Calvário, que nos leva para o céu. Amém? Lá no 21, Jesus olhou para ele, amor, falta uma coisa. E olha o que ele diz. Fez um desafio, pediu uma garantia para o jovem. Vá e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Seja meu discípulo. Faça o que eu faço. Né? Então, primeiro Jesus pediu a garantia. E a garantia, aquele homem, foi uma atitude. Diga comigo, atitude. Ele pediu que aquele jovem pegasse todos aqueles bens que ele possuía e vendesse. E todo o dinheiro que ele arrecadasse, desse aonde? Para os pobres. Irmão, eu não tenho nada no meu nome ainda. Né? Se hoje eu morrer, não tem nem aonde ser enterrado. Né? Mas se eu tivesse algo e Jesus dissesse para mim, vá e venda tudo que você tem e dê aos pobres. Era como se Jesus dissesse para mim e para você, pegue todo o seu salário e dê aos pobres. Pronto. Metade já ia embora. Muita gente não tem coragem de fazer isso. Tem ou não tem? Seja sincero, irmão. Diga não. Não. Porque aí você vai pensar, o que eu vou comer amanhã? Aonde eu vou morar amanhã? Não é assim? Como é que eu vou fazer? Porque muitas vezes Jesus ali não está falando exatamente, vai, deixe tudo. É porque muitas vezes o nosso coração está nessas coisas. E isso nos impede de entrar no reino dos céus. Aquilo que nos interessa, aquilo que nós amamos. Eu faço uma pergunta para você. O que você ama de verdade, irmão? É o teu carro, irmão? Você fica alisando ele? Tem um irmão lá no... Um irmão... Tem um senhor lá no meu condomínio que ele fica e alisa aquele carro e limpa aquele carro. Meu Deus. Acho que está até quase transparente o carro, de tanto que ele limpa. Amor. Tua casa, mulher, você limpa, né? Tá que tá, não tem mais nem o que limpar mais, você está procurando coisas para limpar. Amor, a tua casa.
Isso não pode ser mais importante do que Jesus na nossa vida. O que é mais importante para você? E aí, quando Jesus fala para aquele moço, falta uma coisa, vai e venda tudo e dê aos pobres, né? Se um dia me leva lá para a igreja de Atos, a igreja primitiva, a palavra de Deus diz que eles tudo tinham em comum, né? O que é ter em comum tudo? Se o irmão realmente precisava de uma casa para morar, eles faziam algo para que aquele irmão tivesse também alguma coisa. Então eles comiam, faziam partir do pão juntos. A igreja dos apóstolos, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Isso nos leva a entender o que é o reino de Deus. O que é o reino do Senhor Jesus. Você está conseguindo entender? Amém? Eu estou indo devagar para não atropelar. Amém? Então, Jesus pediu essa garantia. E a atitude dele foi... Lá no 22, vamos ver lá? Qual foi a atitude daquele moço? Irmãos, pasme. Ele ficou abatido, como você está agora. Ele ficou triste. Ele ficou desanimado. E ele afastou-se porque tinha muitas riquezas, né? Então aquele menino, ele resolveu desistir da vida eterna. E muitas pessoas hoje estão desistindo da vida eterna, da aliança que Jesus fez lá na cruz, né? Então Jesus, ele tinha uma aliança. E para não me prolongar muito, lá no versículo 27, Jesus diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, né? Não há nada que seja impossível para Deus, até mesmo um rico entrar nos céus. Deus está dizendo assim aqui, Jesus está falando isso aqui, ó, que um rico também pode entrar no céu. Você leu direito aí, ó? Na minha está escrito assim, ó. Lá em cima ele fala que é difícil, mas ele não fala que é impossível. Então, irmãos, quer dizer que você pode ficar rico, mas se você não colocar o seu coração, obrigado, irmão, o seu coração em Deus, né? Você precisa pôr os seus interesses em Deus e você pode ficar rico. Você pode ser próspero, que não é impossível de você entrar no céu, né? Então você precisa entender isso nessa noite. E indo para a aliança, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis ter uma aliança com o homem, como eu falei para você, antes da criação. Jeremias 31, vamos lá, Jeremias 31. 31. Fazer um favor para nós. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Até o 34, irmão, fazendo favor. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. Você pode glorificar? Essa aliança foi feita para nós. Nós somos a Israel espiritual do Senhor. Além da Israel física, que já tem a promessa do Senhor, apesar da iniquidade, apesar dos pecados, apesar de tudo aquilo que eles transgrediram, o Senhor renovou e permaneceu com a sua aliança, porque diz a palavra de Deus, que Deus não pode mentir. Então ele tem esse compromisso conosco de ter uma nova aliança. Quem faz parte dessa nova aliança? O Israel espiritual. E quem é o Israel espiritual? Eu e você, o povo de Deus, que fomos comprados nessa nova aliança.
Deus fez aliança no passado. Deus fez aliança com Adão, que foi quebrada, você sabe disso. Deus fez aliança com Noé. Amém? Deus fez aliança com Moisés. Deus fez aliança com Davi. Deus fez aliança com o seu povo no decorrer do tempo. E hoje, Deus tem uma aliança que fez no começo com Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diz assim: eu não tenho nada. O que eu tenho está em Cristo. Quando nós entendemos o que está dizendo aqui, que Jesus Cristo deu a sua vida por mim, ele fez um combinado com Deus, ele fez uma aliança. O que é uma aliança, irmão? É um contrato. Eu acho que tem um banner lá do contrato, né? Pode pôr o banner do contrato. Daí vai dando dentro devagar, tá? Vai lá. No contrato, quando você vai fazer um empréstimo, você chega lá no banco, né? E daí lá no banco você vai lá conversar, porque você precisa de um empréstimo, um financiamento para comprar algo. E aí vai ser pedido algo para você. Para começar essa negociação, precisa do quê, irmão? Dá enter lá. Existem regras. Qual é a primeira? Pode dar enter. 2 partes. Então, ou seja, precisa da pessoa que vai fazer o empréstimo e de quem vai oferecer o empréstimo, certo? E depois tem outras regras também. Pode pôr. As garantias, que foi o que a gente falou aqui, que Jesus pediu para o moço, né? Então, o banqueiro vai perguntar para você assim: mas qual é a garantia que você me dá? Aí você fala assim: olha, eu estou desempregado, mas quanto que você tem na tua conta? Você tem algum investimento, alguma coisa, um bem? Não tenho nada. Sou pobre de maré de si. Tenho nada. Mas essa roupa aí que você tá, nem essa roupa é minha, eu emprestei para vir aqui. Aí ele olha para você, né? Pega o cafezinho que você estava tomando à mão, né? Tem cafezinho lá. Aí o rosto já muda, né? E aí, como você não tem garantias para oferecer, só ele tem as garantias do benefício, esse contrato vai ser firmado ou não? Não. Não tem como firmar um contrato sem garantia. Então, nesse caso, espiritualmente falando, as duas partes, quando firmaram o contrato lá em Jeremias 31, Deus fez as regras para que Jesus as cumprisse. Lá em Isaías 61, vamos abrir lá? Vou pedir novamente para que o irmão leia Isaías 61, do 1 ao 4 para nós. Estão algumas regras que Deus estipulou para que Jesus cumprisse antes dele vir aqui na terra como homem, para que essa aliança fosse firmada. Amém? Então é preciso cumprir, tanto Deus cumprir a sua aliança, quanto Jesus, que fazia parte dessa aliança. Amém? Pode ler lá, irmão Eliel, para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza e óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Glória a Deus por essa palavra, né? E ali Deus dita as regras para Jesus e Jesus deve cumpri-las. Agora eu pergunto para você, Jesus cumpriu essas regras? Sim ou não? Aí você vai falar, não sei.
Sabe por que muitas vezes a gente fica nessa dúvida? Porque nós não conhecemos o Senhor que nós servimos. Tudo isso que foi ditado para que Jesus cumprisse, Ele cumpriu até o fim. Amém? E aí Jesus, Ele faz a aliança com os seus discípulos, Ele faz a aliança por nós. E isso, Deus fala lá em Hebreus 8. Deus faz Ele como superior aos demais. Aqueles outros que Deus tinha feito aliança no Velho Testamento, diz lá em Hebreus 8, do 6 ao 13, que Jesus é superior. Em João 4,34 diz assim, Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E concluir a aliança que Ele firmou. Amém? Então, Jesus fez uma aliança com Deus. E nessa aliança, Ele inclui nós. Ele nos inclui nessa aliança. E aí, Ele precisa de um termo. E nesse termo, Ele precisa ser assinado. E essa assinatura foi feita através de sangue. Jesus assinou esse contrato com a sua vida, dando a sua vida para cumprir esse contrato. Pode colocar, dá um enter lá. E Ele foi o nosso fiador. Porque nós não tínhamos nada para garantir. O que você tinha? O teu pecado somente. Você só era pecador, você não tinha nada. Eu não tinha nada para garantir para Deus. Você falou para o teu irmão, eu não tenho nada a não ser em Cristo. Em Cristo nós somos herança. Em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo nós somos tudo isso. Mas sem Ele, irmãos, nós não somos nada. Não somos nada. E nós muitas vezes ficamos na nossa arrogância, né? Querendo dizer, eu sou isso, sou aquilo. Nós não somos nada, irmão. Sem Jesus não somos nada. E Jesus foi o nosso fiador. E aí entra a história lá do contrato, né? Lá no banco, aí ele fala, bom, você não tem nada, então quem que você vai chamar para cobrir se você não puder pagar? Aí você chama alguém lá para ser teu fiador. E Jesus se ofereceu, amém? Para ser o nosso fiador. Glória a Jesus, né? Então, nas regras dos termos de Isaías 61, Jesus, Ele se coloca, amém? Como o nosso libertador, como o nosso salvador. E Deus faz o seu plano em nosso resgate. Então, a vontade de Deus, de João 12:49, é que Jesus Cristo venha nesse plano de resgate. Hebreus 10:15, dentro dos termos está privar da sua glória. Jesus tinha que se despir. Amém? Jesus tinha que se despir de ser rei, de ser Deus. E Ele se tornou o quê? Homem. Se fez homem. Tornou a forma de servo. Lá em Filipenses 2:7, assumir forma humana de servo. Gálatas 4:4, Ele teria que nascer de mulher. Nasceu ou não nasceu de mulher? Nasceu de mulher. Lá em Isaías 53:3, Ele deveria suportar grandes sofrimentos. Você acha que Jesus sofreu? Sofreu e muito. Ali diz grandes sofrimentos. E ser o grande pastor, sacerdote, em João 6:37, não lançar nenhum fora. Jesus nos amava e por isso Ele não queria que nenhum se perdesse. Amém? Gálatas 4 diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Deus, do seu Filho, aos seus corações, que clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E se por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha para o teu irmão do lado, vamos estar, né, colocando para você cravar no teu coração, amém? Para Deus escrever no teu coração isso nessa noite. Deus, repita comigo, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Aí olha para o teu irmão e fala, você não é mais escravo, mas você é filho. Por ser filho, Deus o tornou herdeiro.
Glória a Deus, aleluia. E além de tudo isso, Deus te deu benefício. Aí quando você chega lá na empresa, né? Aí você quer também, claro, ter benefício, né? Aí chega o teu futuro patrão e fala assim, ó, você vai ter que chegar aqui tal hora, bater cartão tal hora, mas o almoço você tem que trazer de casa, ou a passagem você tem que pagar, não tem plano de saúde, não tem uniforme. Você vai querer ficar no emprego desse? Deus não quer isso para mim nem para você, né, irmão? Né? Então, aí, Jesus pede os benefícios para nós, sabia? Jesus pediu um benefício, olha que glória. Pode passar lá, deixa eu ver se está no outro, vamos ver se vai dar tempo. Aí aqui tem, é onde eu li, né, certinho. Pode deixar aí por enquanto. Os benefícios. Então, por que Jesus veio, né? Ele nos prometeu um espírito sem medida. Olha lá, João 3,34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, ou seja, Jesus, né? Pois não lhe dá a Deus o espírito por medida. Ou seja, o espírito de Deus que habita em mim, porque você é herdeiro, amém? Tudo aquilo que Jesus conquistou é também direito seu. É benefício seu. Então, se Jesus recebeu um espírito sem medida, você tem o direito de ter um espírito sem medida. E o que é ter um espírito sem medida? É ter um espírito transbordante, poderoso para você fazer tudo aquilo que Jesus fez e mais. Não, você não entendeu. Jesus curou. Jesus ressuscitou. O que mais que Jesus fez? Multiplicou. O que mais? Pregou. O que mais? Ele só não batizou, porque os discípulos podiam fazer isso, né? Mas Jesus fez muita coisa. E você, como herdeiro, pode fazer muito mais. Porque Ele te deu essa autoridade, esse espírito sem medida. E então, você já sabe aqui em Hebreus 1:5, filho, outro benefício. Você já não é mais escravo, você é filho. O escravo só obedece. O escravo não tem benefício, né? O escravo come só a feijoada. Hoje em dia é boa a feijoada, irmão. Diz que surgiu dos escravos, né? A feijoada. Mas eu creio que naquela época não era bem assim do jeito que é hoje, não. Né? Era aquela lavagem mesmo, né? Pensa na lavagem lá. Nossa, ruim falar assim nessa hora da noite. Mas era mais ou menos daquele jeito mesmo. Desse jeito que você está pensando aí. E os escravos tinham que comer o que tinha. Tinha que dormir no chão. Escravo não tem benefício. Filho tem. Amém? Filho tem benefício. O filho, ele está perto do pai. E olha, Isaías 42, 4, diz: por isso Deus exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus foi exaltado por se sacrificar por mim e por você. Esse foi o benefício que Deus deu. E Deus, com isso, Ele me dá honra e te dá honra através dessa aliança. Você fazendo parte dessa aliança, você tem a mesma honra de estar na presença de Deus. Lá no Éden, em Gênesis, se você for ver, você vai ler lá que Adão e Eva, eles falavam com Deus e tinham a presença de Deus lá no jardim todos os dias. Mais específico, todas as tardes. Todo momento que eles queriam, eles tinham a presença de Deus. Deus amava estar com eles. Mas teve um certo momento em que eles pecaram. E aí eles perderam essa honra. E muitas vezes, aí Deus, o que Deus fez? Deus pegou, fez eles saírem do jardim do Éden, eles perderam o acesso. Mas mesmo eles não tendo mais acesso ao jardim, eles continuaram tendo acesso à presença de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Fala para mim, por quê? Quem sabe? Irmão, eu fico maravilhada de descobrir essas coisas. Sabe por quê? Porque porque Deus foi lá, tirou a vida de um cordeiro, lá no Éden.
e vestiu Adão e Eva com aquela pele do cordeiro, para que tirasse a nudez deles. Então nós, quando nós temos pecado, o que acontece? É a mesma coisa. Nós não podemos falar com Deus, nós não podemos chegar na presença de Deus, nós perdemos o quê? A honra de estar na presença de Deus. Você pode estar aqui dentro da igreja hoje, mas você pode não estar ouvindo Deus falar com você, porque você perdeu a honra. Mas eu te digo, ouça, isso é profético para você. Você pode restituir essa honra de falar novamente com o Senhor. Talvez você ache que você já não consegue mais orar porque você não tem mais tempo, ou porque você não tem vontade. Não, é porque o pecado tem tomado conta. Mas hoje, nessa noite, o Senhor quer lavar o seu pecado. Então, o Senhor foi lá, matou o carneiro, e fez vestes para eles, e colocou essas vestes neles. E então eles continuaram falando com Deus. Não é tremendo isso? E hoje nós temos o nosso Cordeiro Jesus, que deu a vida por nós. E por isso nós podemos estar diante de Deus. Amém? Cada vez que você está sobre o sangue de Jesus sobre a tua vida. Amém? Você tem acesso ao Deus. Você tem acesso ao Senhor. Amém? E nessa nova aliança, que é o sacrifício de Jesus. Jesus, fica de pé em nome de Jesus, já estou encerrando. Você vai estar desfrutando desta aliança, amém? Que Jesus firmou. E lá em João 17, aleluia. João 17. Jesus faz uma oração. E essa oração que Jesus faz, ele lembra Deus de todas as regras e os benefícios dessa aliança. E ele diz assim: Pai, chegou a hora. Jesus estava indo para a cruz. Estava chegando a hora de consumar essa aliança, de fazer a assinatura desse contrato, desse decreto. E Jesus diz para o Senhor Deus, diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, teve um dia que eles estavam lá com os apóstolos ceando, a última ceia. E Jesus teve uma conversa bem de perto com os seus discípulos. E Jesus disse para eles que era necessário que ele fosse para que nós pudéssemos também ir. E muitos discípulos pensaram assim: não, Senhor, não vá agora, fique mais um pouco. E Jesus falava: não, eu tenho que ir, porque se eu não for, vocês também não vão poder ir lá para o céu. E Jesus disse: e eu vou preparar a morada. João 14. Eu vou preparar a morada, mesmo que você não tenha, eu vou preparar. Eu vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar um lugar, porque Deus fez essa aliança com Jesus Cristo. Ele não fez conosco, mas através de Jesus Cristo, Jesus pediu essa garantia por nós. Ele foi nosso fiador. E aí, Jesus pede a vida eterna para mim e para você. E Jesus ora pelos discípulos, né? Lá no 11 diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Aleluia. Eu vou para o Pai. Protege-os em teu nome. Que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Esteja com eles, protegendo, guardando. Aleluia. Jesus fala: agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que protejas do maligno. Deus nos dá proteção através dessa exigência de Jesus. Jesus orou aqui para que o Senhor estivesse protegendo as nossas vidas de Satanás. Irmão, nessa noite entenda
que a aliança que foi firmada lá na cruz do Calvário, que foi consumada lá na cruz do Calvário, foi para que eu e você hoje tivéssemos essa honra de estarmos aqui na presença de Deus. Você sente honra de estar na presença de Deus? Sabe essa honra que é poder louvar a Deus, a honra que é poder estar ouvindo Deus falando conosco, através da palavra, nos ensinando, nos dizendo: não faça isso, faça aquilo, me sirva, me siga. É isso que Deus quer. E mesmo que você peque, e mesmo que eu peque, e mesmo que nós estejamos sujos, Jesus é o nosso advogado. Aleluia. Ele foi ao Pai como filho e hoje ele está como nosso advogado. E tem mais, sabia? Ele disse assim: eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito. E ele enviou o Espírito Santo para mim e para você. E esse Espírito Santo, ele é o legislador dessas leis. O Espírito Santo te faz lembrar, não é verdade? O Espírito Santo te faz frear. O Espírito Santo te lembra que você todos os dias erra e que você precisa pedir perdão para Deus. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós somos guiados por Ele. Então Ele é o teu condutor. É como se você estivesse numa pista. E para finalizar, eu quero lembrar desta pista que é o caminho. O caminho. Todos nós estamos nesse caminho. Todos nós estamos nessa pista. E nós estamos indo por esse caminho. E esse caminho nos leva aonde? Aonde que vai terminar esse caminho? No céu, diga mais alto, no céu. E nós queremos chegar lá, quer ou não quer? Aí você me pergunta: Cláudia, mas como é que eu faço para chegar no céu? Como é que eu faço? Você faz a mesma pergunta que aquele jovem. Você fala: como é que eu faço para chegar no céu, para conquistar essa vida eterna? Você tem que continuar nesse caminho estreito. Você não pode olhar para trás. Você não pode desistir. Você não pode querer caminhar na estrada que está do lado. Porque essa estrada são para aqueles que não querem ir para o céu. É aqueles que vão ficar olhando você passar. E você também não pode acelerar demais para querer chegar na frente dos outros. Sabe por quê? Alta velocidade, o que acontece? É acidente. Você pode se acidentar e se machucar, se você quiser correr demais. E também você não pode ir muito devagar. Você não pode ir devagar, porque senão você chega atrasado. Senão você fica para trás. As portas do céu se abrem, o povo de Deus entra para a festa celestial da bodas do Cordeiro. E você ficou. Você já imaginou isso? Você ficar? Eu não quero ficar. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Eu preciso. Nós temos um Consolador que se chama Espírito Santo para te ajudar. Feche os teus olhos. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Tinha combinado com eles. Preste atenção nesse cântico. Preste atenção no que o Espírito Santo está dizendo para você, que você foi chamado. Amém? Preste atenção no que esse cântico vai dizer para você. Ela vai pôr a letra lá. Amém? Aleluia. Ser conhecido, renascer. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, começa a dizer: Deus, eu preciso de ajuda, Senhor. Deus, eu quero chegar, eu quero triunfar nesse caminho, Deus.
Eu quero ser conhecido, Senhor, por aquele que te obedece, por aquele que anda contigo, Senhor. Aleluia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, me ofertar em louvor, te entregar, me derramar e os teus planos cumprir. Assim como Jesus fez, amém? Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Faça em nós, Senhor. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Declare nessa noite. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, Quero me Escute essa voz, Senhor, apresentar nessa a noite. ti, ó coloca a mão no teu Deus. coração nessa noite. Ofertar em louvor, Coloca a mão no teu coração nessa noite. Começa a entregar ao Senhor. me Derramar derramar a os tua teus vida pelo planos sacrifício de Jesus. cumprir. Oh, Deus. Que possas Oh, Deus, acha em achar nós. em mim Acha em nós, Senhor. a voz Declara a tua vida para o que Senhor. deseja Faça essa aliança com Jesus. que toca Faça o parte da aliança que o Senhor Espírito, deu. abre A sua os vida por céus você. e enche o teu Olha os benefícios. coração. Aleluia. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou Você quer andar com Deus? andar com Aleluia. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, vidas aqui estão, Senhor amado. Ó Deus, derramando o seu coração na tua presença, no teu altar. Deus, reconhecendo que precisam da ajuda do teu Espírito Santo. Ó Pai, se alianças foram quebradas, Senhor, pelo pecado. Senhor, nessa noite, não há nada, Senhor, porque a aliança que o Senhor fez com o Pai, ela não pode ser quebrada. E nós reivindicamos, Senhor, nessa noite, essa aliança neste lugar. Nós reivindicamos a aliança que Jesus Cristo cumpriu na cruz do Calvário para as nossas vidas, Senhor. Pai, tira, Senhor amado, meu Deus, toda artimanha de Satanás. Deus, nessa noite foi lançado fora todo grilhão. Oh,
culpa. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor amado, para declarar que nós temos alguma coisa, mas que a nossa vitória está em Ti, porque o Senhor já venceu lá na cruz do Calvário. Deus, e nós recebemos nessa noite, Pai, porque o Senhor conhece o coração daqueles que são seus. O Senhor sabe que nós erramos, o Senhor sabe que nós falhamos. Querido, você pode falhar, mas o Senhor está aqui para te perdoar de todo pecado. O Senhor está aqui nessa noite para te limpar e te lavar no seu sangue. Aleluia, aleluia. Comece a agradecer ao Senhor nessa noite. Levante as tuas mãos. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque Deus é bom, porque Jesus cumpriu a aliança de sangue. Jesus cumpriu por nós. Aleluia. O Senhor conhece os que são seus. Oh, aleluia.